Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez na sua TV. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Estamos estudando neste trimestre da Escola Bíblica Dominical, abordando os temas aqui no nosso programa toda terça e sexta, ou pela internet. Nós postamos o nosso programa em 3 canais da internet, o canal pessoal do Joás, que nos auxilia aqui, o canal da nossa igreja e também o meu canal pessoal. Nós estamos abordando esse trimestre um tema específico sobre batalha espiritual, com vários outros subtemas. Estamos trabalhando aqui durante esse tempo para ajudar você a crescer na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Esse programa, como eu já disse, é uma realização da nossa Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Rua Princesa Isabel 52 é o nosso endereço. Um intervalo rapidinho aqui no nosso programa e a gente volta em instantes. Programa específico da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero incentivar você aqui da nossa cidade, da nossa região, a se inscrever para participar do curso do CAPED, que vai acontecer aqui na nossa igreja, no nosso Templo Central, dos dias 15 a 17 de fevereiro. Ainda dá tempo para você se inscrever e participar. Comigo aqui no estúdio hoje, Joás, mais uma vez, Deus te abençoe, bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 6, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 10 de fevereiro de 2019. O tema é Quem domina a sua mente? Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A verdade prática diz: os substantivos mente, sentimento, entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. E com a mente de Cristo nós temos condições de moldar isso, né? O texto que nós estaremos trabalhando, Filipenses capítulo 4, entre os versículos 4 e até o versículo de número 9, é um texto bastante conhecido da carta de Paulo aos Filipenses. Então, na lição de hoje, Joás, nós estaremos trabalhando aí uma reflexão sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, as nossas decisões e se realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento. Ela vai trazer esse questionamento aí à tona, né? Se realmente eu nasci de novo, né? Quem estudar essa lição aí vai se questionar em algum momento se é Cristo mesmo que está sob o domínio da sua vida, da sua mente, dos seus pensamentos, né? Do seu estilo de vida. Certo. Então, ou seja, naturalmente, o sujeito que nasceu de novo, ele vai passar a viver de maneira diferente, vai passar a ter novas atitudes, vai passar a ter novas decisões e realmente ele vai passar... Exatamente, e aí ele vai chegar a um ponto de pensar diferente. É o que o texto diz sobre a mente de Cristo. E não podia ser diferente, né? Um encontro com Cristo, né? Não podia ser diferente, tem que ser transformador, né? Não dá para uma pessoa falar que teve um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, tendo as mesmas escolhas, as mesmas atitudes, o mesmo jeito de pensar. Certo. Aliás, tem vários textos, né, onde são confrontados pessoas, principalmente os religiosos da época, né, que viviam nas suas maneiras vãs de pensar, nas suas tradições, presos, ou seja, na verdade, no seu ritmo natural. Cristo veio para perturbar, né? Para mudar essa perspectiva aí de vida. Né? Certo. Continuando então aí a carta que nós estamos trabalhando, a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos então alguns dados aí sobre a carta
algumas informações. Nós percebemos aí Paulo tratando aí bem no início da carta algumas questões doutrinárias, algumas questões de relacionamentos, não é? Não tinha na igreja problemas graves de heresias, não é? Era apenas aí o que o autor trata aqui de assuntos periféricos, ou seja, era coisa mínima. O apóstolo então trata desses assuntos, mas como precaução, né? Como assim, estava prevenindo, né? De maneira bem superficial. Paulo menciona também ainda a presença de legalistas no capítulo 3, ou seja, ele trata desses assuntos aí de maneira superficial, porque não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo então precisasse corrigir. Ela vai trazer alguma coisa sobre doutrina, vai trazer alguma coisa sobre relacionamento, né? Algum ensinamento do apóstolo, mas parece que o objetivo geral da carta é mais para uma manutenção do que eles já tinham, né? Uma manutenção daquela unidade, aquela harmonia, né? Aquela humildade que eles tinham, né? Isso é demonstrado na oferta que eles enviam para Jerusalém, né? E Paulo chega a louvar isso nas suas cartas, né? A atitude deles. Então é mais para uma carta pastoral, né? Uma carta prática para eles manterem essa harmonia, essa unidade de igreja, né? Certo. Sobre o problema de natureza humana, né, que são os problemas de relacionamentos, é possível que o pedido do apóstolo para ajudar aí as irmãs Evódia e Sintique indique aí algum problema, então, de desentendimento entre elas. O capítulo 4 e versículo 2. O apóstolo, então, pede que haja unidade e harmonia entre os crentes. Ou seja, ele aproveitou aí do exemplo dessas duas, que ele estava indicando aí um tratamento, e faz, então, esse apelo para que haja entre os filipenses, aí o texto que já foi citado aí no texto áureo da lição, que é o capítulo 2 e versículo 5. Que haja neles, não, que houvesse neles o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De humildade, né? É um apelo dele para que eles permanecessem humildes. O fato dele citar Evódia e Sintique, esses dois nomes aí, parece um indicativo de que não era um problema geral, né? Que vai dar nome ao problema. Não parece, né, que né? estava todo mundo vivendo em confusão, né, de forma a se agredir, né? A se chocar, né? Parece que é um problema isolado, né? Aí ele escreve para corrigir isso e para eles seguirem o exemplo de Cristo. Então parece mesmo uma carta pastoral para manter a ordem, né? Para manter a harmonia que parece que já tinha, né? Certo. Filipenses é uma epístola prática, como você já mencionou. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos, e este é um dos temas principais da carta, a alegria. A alegria parece realmente o tema da carta, né? Era uma saudação comum, né, romana, né? Regozijai-vos, né? Alegria, alegrai-vos, né? Parece uma saudação comum que Paulo ressignifica, né? Ele faz a mesma saudação que os romanos fazem. Era, na verdade, uma saudação grega. Grega, desculpa. Né? A mesma saudação, Paulo é cidadão romano, né? Eu confundo. Parece que é uma saudação comum e ele ressignifica, né? Sempre no Senhor, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, né? Ele dá um significado muito maior a essa alegria. Dizendo que essa alegria não do estava... Senhor que ela vem. Exatamente, né? Ela não estava condicionada às circunstâncias. A gente vai pensar daqui a pouco as circunstâncias no geral, tanto da igreja quanto da própria vida de Paulo. Então, ou seja, essa fonte de alegria que ele indica aqui que era do Senhor, então quer dizer que não é uma alegria momentânea, condicionada a uma situação de estar bem ou não, era uma alegria que tinha uma fonte certa, o Senhor. Você vê, não é uma carta muito grande e você pode encontrar pelo menos 16 vezes referência de gozo, alegria, né? Então parece mesmo o tema principal da carta, né? A alegria.
Certo, ok. Vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição. Uma pincelada aqui sobre a mente no contexto aqui que nós estamos trabalhando e no contexto bíblico de maneira em geral. Mente, ou seja, alguns termos que aparecem em mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Tem então nessas palavras o significado de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento, decisão. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O texto de Paulo em Romanos 7:25. O apóstolo está se referindo ao eu regenerado que, em contraste com a carne, sem controle do espírito. Ele fala da condição do convertido, né? Um conflito de duas naturezas, né? No sentido que a natureza humana é corrompida pelo pecado, né? Mas o homem que se encontra com Cristo, as coisas mudam tudo. Certo. Né? Aí ele está dizendo que de mim, com a mente, né? Sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, sou escravo do pecado. Tem duas leis em conflito, né? E assim, você com você mesmo, é uma luta de você com você mesmo, né? Uma parte de você quer estar com Cristo e outra parte de você quer estar com as paixões, né? Quer estar com o mundo, né? E tem esse conflito, ele está falando dessa guerra do eu espiritual com o eu carnal, né? Ele fala que é preciso a metanoia, né? A mudança de mente para resolver esse conflito, que aí você tendo a mente de Cristo, você toma decisões acertadas, você tem pensamentos corretos, né? De paz e não de... Então, ou seja, está se referindo aí ao contraste, né? Do eu sem o espírito com eu com o espírito. Né? Sobre a mente como forma de pensar, parece então também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. No sentido negativo, aí em dois sentidos. O primeiro negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Colossenses 2:18. Agora, no sentido positivo, amai-vos também a vós com este pensamento. 1 Pedro 4:1. A mente de Cristo. Tá? Exatamente, que é o 1 Coríntios 2:16, onde Paulo fala sobre ter a mente de Cristo. De novo esse conflito aí, né? A mente carnal, né? Versus a mente de Cristo. Tem um choque aí, tem um conflito, né? É preciso... quem decide quem vai vencer essa batalha é o ser regenerado, né? Ou ele dá vazão à mente carnal, ou ele se volta para a mente de Cristo. Certo. Né? A decisão ainda está com o homem, né? Aí envolve a questão da santificação, a questão da escolha, né? Aquela velha... Nunca é muito simples. Isso, aquela velha forma de dizer, né? Que são as duas naturezas, o que vai definir aí qual natureza você alimenta mais, a natureza carnal ou a natureza espiritual. A natureza que você mais alimenta é que vai eu digo assim, sobressair melhor. Tem alguns cristãos que quer passar isso de uma forma muito simplista, né? Querendo dizer que o regenerado é uma coisa que ele não é. Né? O regenerado ainda não está na estatura de varão perfeito, então ele ainda peca, né? Ele ainda faz escolhas erradas, mas sempre que ele não ouve a voz de Deus, né? Pela mente de Cristo, a voz do Espírito Santo. Né? Aí ele acaba decidindo errado. Né? E a vida não é simples mesmo, né? Não tem que ser. Né? Mas sempre que a gente der voz ao Espírito,
né, a gente vai tomar a decisão correta. Ainda sobre espiritualidade, um texto de Paulo interessante, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Como reconhecer alguém espiritual? Pela mansidão. Porque alguém espiritual desenvolve o fruto do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito Santo se manifesta nessas coisas, né? Mansidão, domínio próprio, temperança. Né? Então, alguém que age com mansidão, com espírito de mansidão, né? É alguém espiritual. Né? Paulo está dando a dica aí. Né? Esse espiritual deve ter iniciativa. Ele não deve, nessa mansidão, ficar passivo, ficar longe das questões. Né? Ele deve ser ativo, né? Ajudar o mais fraco, apoiar. A se fortalecer, né? Ainda por fim, aí, falando aí sobre algumas outras questões em relação ao contexto bíblico, nós falamos de mente, nós falamos aí de maneira como forma de pensar, um viver espiritual, e agora o coração, que aparece em toda a Bíblia como sendo o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva, né, volitiva. Aí pensamentos antigos, né, lógico que isso aí em relação à ciência vai ter um confronto aí, e nesse caso aqui a ciência vai estar certa, né, a ciência está certa de que o sentimento e a fonte do pensamento, na verdade, não procede do coração, procede da mente, né? Porque antigamente tinha-se a ideia de que é o coração que pensava, que é o coração que sentia, não é? Aí daí os mais apaixonados aí ainda faz o desenho do coração e tudo mais, mas o contexto aí da ciência a gente sabe que é diferente. No pensamento da linguagem antiga, bíblica, o coração é a sede do pensamento e da compreensão. Esse sentido, então, aparece também no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando o autor diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse subtópico aí sobre coração está aí por causa do verso 7, né? Da nossa leitura bíblica, né? Filipenses 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Nessa época aí, se acreditava que emoções, pensamentos, vontade, isso estava no coração. Né? E pensamento, capacidade de escolha, discernimento, estava, né, na cabeça. Então, por isso que ele faz essa distinção entre corações e pensamentos. Né? Mas hoje isso é muito percebido quando você olha para as crianças assim, de 3 anos para baixo, né? Que ainda não tem o eu muito firmado, né? A questão subjetiva ainda não está formada. Né? Aí você olha, ela não tem poder de escolha muito. Né? A escolha dela é sempre pelo que ela está desejando na hora. Né? Ela é guiada pelos seus desejos. Né? Tem fome, tem sede. Aí ela manifesta alguma forma que ela tem de manifestar o seu desejo. Né? Sua fome, sua sede. Né? Geralmente é chorando, né? Fazendo barulho. Mas a partir dos 2, 3 anos para frente aí, já começa a falar de eu. Né? Uma criança já começa a falar de eu, meu. Né? Já começa a ter noção da subjetividade. Aí essa questão do eu fica mais patente. Né? Mas até aí ela tem uma vontade que é auxiliar, que é o pai e a mãe, que vai auxiliar ela no que ela precisa, no que ela deve escolher, né? Como bem, como mal, como certo, como errado. Ela ainda não sabe isso. É o tempo da formação do caráter. Né? E assim, quando a gente anda com Deus, né, isso vem de Deus, da mente de Cristo. Né? Essa capacidade para escolher bem, para discernir bem entre certo e errado, bem e mal, isso vem de Cristo. Nós somos esses meninos aí, né, guiados pela mente de Cristo. Certo. Vamos dar uma pausa no programa, a última delas, e a gente volta em instantes.
Continuando então o programa Novo Alvorecer, agora o terceiro e último tópico da nossa lição. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos aqui trabalhando um dos subtemas dentro do tema geral de batalha espiritual, que é o tema que nós estamos trabalhando neste trimestre na Escola Bíblica Dominical. Damos aqui apenas uma pinceladinha no assunto, né? Nós não temos aqui no nosso programa, principalmente quem nos acompanha pela internet, o objetivo de dar subsídios aqui para professores preparar lição de escola bíblica dominical. Não aprofundamos tanto no assunto. O nosso objetivo aqui é passar para as pessoas que estão nos assistindo, tanto em casa, pela TV ou pela internet, que são leigos aí no assunto. Então abordamos aqui de forma panorâmica para que essas pessoas tenham condições de entender o assunto que nós estamos trabalhando. Sobre a mente de Cristo é o último tópico aqui que nós estaremos trabalhando. Aí dentro do tema central, aparentemente, do que Paulo está tratando aqui na carta aos Filipenses, sobre o sentimento de alegria, vez ou outra ele vai dizer essas palavras, né, regozijai-vos. Aí o autor lembra aqui, como já foi dito aí, que é uma saudação grega, mas aqui o apóstolo Paulo exorta aos irmãos de Filipenses, os irmãos filipenses, né, os irmãos de Filipos, a que todos tivessem então alegria, porque afinal de contas o Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo, alegria, e isso dá à saudação um sentido então de completamente algo inesgotável, algo novo. E tem uma expressão aí, o sentimento que norteava, né, a vida dos irmãos, era a alegria e a comunhão, né? Paulo chegou a ensinar sobre essas coisas assim, em todas as suas cartas, né? Você vê lá em 1 Coríntios 12, ele fala que a igreja ela funciona como uma unidade, né? Um só corpo. Ele vai falar de um só corpo, um só batismo, né? Um só espírito, né? E ele vai sobre essa comunhão que deve ter entre os irmãos, né? Ela é impossível sem a alegria. Certo. Né? Por isso ele vai falar tanto de alegria. Paulo parece estar bem preocupado com o bem-estar das pessoas. Né? Ele quer que todo mundo se sinta bem, né? Ele quer que todo mundo esteja bem ao servir ao Senhor, né? Se sinta bem em servir. Certo. Aí com isso aí a gente entende então que servir ao Senhor não é por pressão, não é por medo. Claro. O próprio Jesus disse que não era por força nem por violência. E Paulo chega a orar, né? Lá em Romanos 15 ele chega a orar que o Senhor conceda a esses irmãos, né, um espírito de unidade. Né? Quando ele fala para a igreja lá na carta aos Romanos, né, no capítulo 15, ele pede ao Senhor, ele faz uma oração para que o Senhor envie um espírito de unidade entre eles. Né? Então é importante que você vê isso no Antigo Testamento, né? Pode falar dos salmos aí que falam de união, né, de unidade. Bom que os irmãos vivem em união, né? Isso é bom, né? E Paulo está preocupado com isso. Né? Para que seja promovido então um ambiente de bem-estar, né? Porque a sensação que a gente tem da ideia de alguns é que para servir ao Senhor é quase que uma espécie de um ambiente de terror, né? Uma zona de guerra, você está sendo constantemente vigiado e que você não tem liberdade, é quase que uma prisão de novo. Mas servir a Deus não deve ser um peso para ninguém, né? Para ninguém. Deve ser um ambiente de paz, igual Paulo fala o tempo todo em Filipenses, né? E de alegria, de comunhão. Certo. O próprio Jesus disse para os discípulos, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Quem é que não gosta de estar entre amigos? Né? Sobre gratidão, os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, era esse o ambiente, era esse o contexto. Mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos irmãos. Porque, afinal de contas, Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mensagem guiada, quem tem uma mente, melhor dizendo, guiada por Cristo, não se sente desesperado. Você vê, ele está numa prisão, né?
Pensa alguém escrever essas palavras que ele escreveu aí no capítulo 4, de uma prisão. E de uma prisão injusta, né? Injusta, claro. Vale salientar isso aí, ele não era culpado. Ele dá indícios de que ele sofria risco de morrer a qualquer momento, né? Na própria carta de Filipenses. Então estava preso injustamente, não era culpado, não era um culpado que dava uma de inocente, como tem alguns por aí. E tá manifestando gratidão, né? Ele está ensinando eles a agir do mesmo jeito. Vocês não devem estar ansiosos por coisa alguma, mas vocês devem orar, apresentar suas petições a Deus. E como que faz isso? Com oração, súplica e ação de graça. Não dá para suplicar sem ser grato. Né? O ingrato não tem direito de pedir nada. Né? Você tem que... A súplica está sempre condicionada à ação de graça, está sempre junto. Né? Então ele vai ensinar isso aí nessa carta, no verso 6. Né? Por fim, sobre a mente de Deus, a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja todo entendimento, pois vai além da razão humana. O versículo 7, que ela excede os vossos corações, ou seja, essa paz e os vossos sentimentos em Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Já pensou uma paz que ninguém entende? Né? É um sujeito que está numa situação qualquer, né? Seja de alegria, seja de tristeza, de bonança ou de luta, e ele tem paz, né? Qualquer que seja a situação que ele esteja. Né? Há uma saudação antiga, né? Que vem desde o Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 1,17, né? Quando Eli despede Ana. Eu procurei isso lá, o vai-te em paz, é algo que rendeu muito na internet essa semana atrás. Né? Lá em 1 Samuel 1,17 aparece a expressão assim, né? Eli despedindo Ana, vai-te em paz. Né? A primeiro momento ele acha que ela está embriagada lá na oração e tal. Né, e tem aquele diálogo, ele fala, não, vai-te em paz, que o Senhor te conceda o que você pediu e tal. Né? A expressão lequi le shalom. Né? E Jesus repete isso o tempo todo no Novo Testamento, né, esse vai-te em paz. Eu anotei aqui que eu acho muito interessante, Marcos 5:34, né, a mulher do fluxo de sangue. Né, quando ele fala que alguém me tocou diferente, ela fica temerosa e admite que foi ela. Aí ele fala, foi a tua fé que te salvou, vai-te em paz. Né? Ele usa a mesma expressão, que paz é essa? Né? É a paz de Shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que completa tudo. Shalom, você sabe que é uma expressão que abrange toda a área da existência. Né? Então é a paz de Deus. Não dá para explicar, não dá para entender, né? Mas em qualquer situação o sujeito está em paz, porque ele serve a um Deus de paz. Né? E sobre o vai em paz desses dias aí na internet, a gente grava uma semana antes do programa ser exibido, foi um marketing fenomenal, né? Certo. Alguma coisa mais a acrescentar? Eu acho que é isso aí, né? Que a gente consiga aplicar Filipenses a nossa maneira de viver também, né? O nosso comportamento. Né? A gente está muito preparado para agir, né? Mas nem sempre a gente está preparado para reagir bem. Né? Filipenses ensina a reagir bem, né? Com a mente de Cristo. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado aqui no programa Novo Alvorecer. Nós estamos no ar aqui pela TV de segunda a sexta, sempre às 22 horas. Você, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.